as coisas e tem sempre um que distorce. Isso faz parte da nossa natureza. Tá? Eu estou aqui destacando essa tradição platônico-aristotélica que vingou na Idade Média e que depois começou lentamente a perder força com a modernidade, não só a retórica. Vou te dar um pequeno exemplo antes de você concluir. Recentemente, um colega apresentou um trabalho sobre um filósofo italiano chamado Vátimo, que eu não conhecia, não conheço, nem quero conhecer. Para o Vátimo, ser amigo é agradar o amigo. Na hora eu levantei o braço e falei, professor, mas isso aí é o puxa-saco. Não é o amigo. No conceito clássico, daqui da tradição que eu estou defendendo aqui para a garotada, o amigo só pode ser amigo de uma pessoa que defenda a verdade. A amizade, os amigos se reúnem para Cícero, por exemplo, ao redor da verdade, ficam contemplando a verdade. Porque a amizade está sujeita à verdade. Então, eu sou seu amigo, eu só vou te falar a verdade. Mesmo que eu saiba que você vai ficar furioso comigo. Mas por quê? Você é meu amigo porque você sabe que eu vou te falar a verdade, que eu nunca vou te enganar. Olha! E aí vamos contar quantos amigos a gente tem na vida assim? Isso é Cícero, no século I a.C., que segue a tradição de Sêneca, que segue a tradição platônico-aristotélica, que é um grande pensador romano. Então, e a Idade Média, eu estou aqui na Idade Média, né? A Idade Média enfatiza com a Igreja Católica isso, você tem que falar a verdade. Não, mas eu vou me ferrar. Não importa, você vai se ferrar aqui. Quando você morrer, você vai para o céu. A igreja falava isso. Né? E se você falar uma mentira, compensatório para quem acredita, por isso que eu falava para ele, para quem acredita que existe algo depois. Se você tira o pano de fundo, não é nada compensatório. Só para terminar, tudo bem? Tudo bem, é porque assim, a visão, mesmo com o exemplo vivido, continua uma visão ingênua. Sim, para nós. Óbvio Sim. Que o sofista que se defende pode colocar qualquer coisa como Vou ficar pertinho para pegar o som. Que acredita que a verdade é uma só, né? Ainda são duas visões extremas, Sim. cristalizadas. Isso não quer dizer que os cinzas Sim. não existissem. Não quer dizer que não existe, mas não eram enfatizados na... E sabemos que existem. Sim. Justamente como eu lhe disse, o exemplo da arte política. Sim, 100 vezes sim. Mas na educação isso não era enfatizado. Porque desde criança, e isso, olha, está na República de Platão. Quando eu li a República de Platão, eu quase caí para trás. A primeira lei da República de Platão, inacreditável, mas está lá, é não falar mal de Deus. Porque Deus nunca faz coisas erradas. Se tem alguma desgraça que acontece na tua vida, a culpa não é de Deus. Que Deus só faz coisas certas. Então, Platão defende na República que para as crianças só se pode contar histórias de Deus em que a verdade, a justiça, etc., etc., ganhem no fim, que tenham um happy end no fim. Ele defende a censura na educação. Está na República. Sai matar as pessoas envolvidas ao teatro, né? Também. Sim, sim. Sim, não, porque o teatro é uma mentirada danada. Então, para Platão, o teatro está fora da cidade ideal. E ele vai mais longe, ele diz, não importa se essa cidade ideal exista no mundo ou se alguma vez existiu. O que importa é que ela esteja lá e sirva de parâmetro para a sua conduta. Ele fala isso na República. Eu estou com isso fresco na cabeça porque recentemente tive que tratar desse assunto num trabalho. Então está claro na minha cabeça. Então, você vê, é um pano de fundo transcendental. E por isso o teatro está fora. Mas como a tradição platônico-aristotélica, Aristóteles resgata a tragédia como Sim. a imitação da vida e como algo... Sim, felizmente depois Sim. alguém com juízo. Tem que gravar. Alguém com juízo, felizmente, resgatou a poesia. Não era à toa que foi o melhor aluno de Platão. Sim, é verdade. Embora hoje ele não esteja tanto na moda, porque associam Aristóteles
a tradição medieval, que ele era chamado o filósofo. Nos textos medievais, quando você lê assim, o filósofo disse, é Aristóteles. A tal ponto que eles tinham Aristóteles como representante maior da filosofia. Ele matiza essa dureza do Platão. Realmente, é verdade também. Sem vez de verdade. Por favor, advocados! Faz isso. Mas me diga uma coisa. Aproveita que as palavras dele, quando você fala, se refere ao teatro. A retórica, que às vezes nem sempre fala a verdade. Eu não sei se eu entendi mal. Mas aí nesse caso, então ela deixa, quando ela não está na verdade, não é retórica, é discurso. Sim. Discurso é uma coisa, retórica é outra. Eu li retórica que é o discurso da verdade. Agostinho reconhece que existe a retórica aplicada de qualquer jeito e tem a retórica que está subordinada à verdade. Ele reconhece que isso existe no mundo. Agostinho, eu li esse trecho aqui, da religião cristã, da doutrina cristã. Existe no mundo, mas isso, o outro lado está errado. Você não pode destacar isso na escola para criança. É o que diz Agostinho, seguindo Platão, né? Seguindo Platão. Mas, enfim, não precisa ficar angustiado, porque essa corrente foi catapultada pela pós-modernidade. Nós não estamos nem mais na modernidade. Nós estamos na pós-modernidade, em que tudo é relativo. Inclusive, não sei nem se eu estou aqui, segundo a pós-modernidade. Tudo é relativo, né? Bem, mas nesse ritmo eu não vou chegar na astrologia. Eu tenho quanto tempo ainda? Também, se ficar no trívio, se já abarcarmos o trívio, já está bom. Então tá bom. Então vamos terminar aqui com a retórica. É só esse parágrafo maior. E eu queria o comentário e a participação de vocês, principalmente da Jovem Guarda, que está lá atrás, se divertindo a beça aqui com essa nossa conversa. Beleza para Lúlio. Bem, a beleza tem a ver com a retórica, porque falar a verdade é bonito. Assim como há uma verdade imutável, e aqui você tenta se adequar a ela falando a verdade, praticando a verdade, do mesmo modo há uma beleza, que é o mundo das ideias de Platão, há uma beleza imutável, e você aqui se aproxima dela. Primeiro, através dos sentidos pela beleza corporal, que para Platão é apenas o primeiro degrau de ascensão espiritual. É a beleza corporal. Os mais rudes só sentem a atração pela beleza pelos corpos belos. Mas isso é só o primeiro estágio. Você tem que saltar desse estágio até chegar à beleza espiritual. Tá? Beleza para Lúlio é o que dá alegria de ver, de ouvir, de imaginar, de recordar, de entender e de amar a Deus. E a máxima beleza e ornamentação na retórica do Lúlio são as palavras que se referem às dignidades de Deus, os atributos de Deus. Deus é perfeito, Deus é belo, Deus é justo. Um pouco parecido com aquela a ladainha judaica ou então a islâmica. Alá é misericordioso, a misericórdia. Isso tem muito a ver com as religiões tradicionais, que todas elas concordam nessas dignidades divinas. Tanto o judaísmo, quanto o cristianismo e o islamismo. Tá? Os sufis ficam naquela ladainha repetindo isso centenas de vezes. Contudo, na doutrina pueril, Lúlio não fala das dignidades divinas com seu filho. Somente se refere à busca da verdade das coisas. E que a retórica deve concordar, atenção, aí é o lado aristotélico do Lúlio. A retórica deve concordar com as categorias de tempo, lugar, verdade, estado, quantidade de tempo conveniente, necessidade e as outras coisas semelhantes a essas, pois elas convêm à retórica e são agradáveis às pessoas e a Deus. Ou seja, o retórico não pode ficar falando abobrinha,
coisas totalmente fora do tempo, do espaço. O retórico trata das coisas da realidade. E a realidade deve ser a mais apreciada pela retórica e pela gramática, etc, etc. Por isso se fala a verdade. E quando você descreveu aqui que existe outra retórica, bababá, eu concordei com tudo porque é verdade. É claro que existe. E ainda falei com você 100 vezes de verdade. E é verdade. Mas esse caminho não era o enfatizado na educação. Né? Para a criancinha, a criança aprende mais fácil, ó, isso é certo, isso é errado. Não faça isso, senão você vai tomar uma surra. A criança aprende na tradição antiga assim. E hoje isso causa espécie. A garotada aprendeu, cresce escutando que o pai, por exemplo, não pode bater no filho. Bater em filho é uma coisa horrível. Você não pode... Não tem mais autoridade para poder bater. Uma vez eu estava lavando louça lá em casa, aí meu filho estava terminando de tomar café, eu falei, vem cá, ajuda aqui a secar os pratos, né? Eu estou aqui nessa condição. Aí ele vira para mim e fala assim, papai, a escola falou quais são os meus direitos. Bateu no peito. Olha só o que a escola ensina. Olha só a minha pedagogia. Eu viro para ele e falo assim, olha aqui os seus direitos, ó. O tamanho da minha mão. Vem agora, você vai sentir o peso da minha mão. Mas aí ele te diz, vou te denunciar no conselho. Não, porque... Não. Eles fazem isso agora. A senhora pode falar no microfone para sair lá. Eles hoje te denunciam que vai ser preso. Mas lá em casa, aí veio na hora. Não entende por bem, entende por mal. Nossa, isso, eu contei isso uma vez... Pô, me chamaram de tudo, de carrasco, de desgraçado, ditador, mas é um ambiente em que o filho aprende a ter respeito pelo pai, as coisas são cada um no seu lugar, como na época da minha época. Eu ainda tenho um resquício ditatorial. E lá em casa as coisas funcionam bem, porque a minha mulher concorda, né? Minha mulher é jogo duro, ela concorda com isso. Dá aquela amenizada, lógico, o feminino sempre dá a amaciada. Mãe é mãe. Mãe é para chorar, para sofrer. Ela tá rindo, mas é isso mesmo, mãe é só. Mãe é só. Mas o papel meu é esse, né? Eu choro depois sozinho, né? O papel meu é esse. E aí aprende direitinho, porque na vida vai ser 10 vezes pior. É o que dizia essa educação que eu estou aqui falando com vocês, e por isso dizia, está lá na Bíblia também, pai que ama o filho não lhe poupa a vara. Apanha, tem que apanhar, porque a vida você vai apanhar 10 vezes mais, e eles não vão perdoar, e pai perdoa. Os alunos lá não entendiam quando eu ensinei isso há anos atrás. E aí não, mas como é que pode? Não, eu nunca deixei de gostar do meu pai por causa disso. Tomei surra de cinto da década de 70 era aquele do Roberto Carlos, aquela fivelona. Tomei surra de cinto, escorrer sangue igual o filme do Hitchcock. Não deixei de gostar. É verdade. Estava tomando banho um dia e ele falou, vira, tá na hora. Que eu tinha feito uma coisa... É bonzinho. Esse ponto de vista é semelhante à retórica pedagógica platônica. Estava aqui falando justamente isso. Pois Platão estava preocupado em guiar a alma por meio de raciocínios. Assim, a persuasão, na qual, então, para muitos, uma finalidade exclusiva da retórica, está reservada nas descrições lulianas para a lógica. A persuasão que tradicionalmente está na retórica, na filosofia do Raimundo, está na lógica. Você convence a pessoa pelo raciocínio lógico. E ele pretendia converter o mundo ao catolicismo com o debate lógico. Nunca converteu ninguém.
Morreu sem converter ninguém, porque isso não está sujeito estritamente à lógica, né? Entramos depois na geometria, mas ficamos no trivium e eu quero mostrar para vocês as imagens que eu... Lá em cima. Lá em cima, aqui? Não, aqui? É. As imagens que eu quero... Vamos encerrar com imagem, né? Que eu tinha reservado para vocês. Já falei dessa primeira. Aqui está o Raimundo, com essa cara de louco. Parece um mago, né? Um tipo muito estranho. Conversando com a árvore. Ficou famoso na filosofia como barba florida. Uma barba enorme, né? E tinha esse aspecto. Isso é um manuscrito do século XV, que mantém uma certa tradição de imagem desse filósofo. Na Idade Média, nós não temos quadros de pessoas. Não existia a ideia de indivíduo isolado, indivíduo. Como é seu nome? Clarissa. Ela é Larissa. Na Idade Média, ela era Larissa porque Larissa de alguma coisa pertencia a uma família qualquer, como pertence. Mas a ênfase era no grupo ao qual pertencia a pessoa. E hoje a nossa ênfase é na nossa autoafirmação pessoal. Eu sou eu, diferente do meu pai. Na Idade Média, se o seu pai era sapateiro, você ia ser sapateiro também. Indiscutível. E ia herdar todo o conhecimento da sapataria. E o Lully aqui fugiu a esse esquema, né? Acontece isso no interior, né? Acontece no interior. Você fala Toninho de Odete, era o meu tio, né? Odete era minha avó e ele era Antônio, então era Toninho de Odete. Ele não era ele era filho da dona Odete. Aonde isso? Isso no Piauí, em Oeiras. No Piauí. Qual cidade do Piauí? Oeiras. Eiras. Oeiras. Que tem um em Portugal, Oeiras. E você era quem? Tem Oeiras em Portugal e no Brasil, porque a do Brasil foi fundada pelo Conde de Oeiras. E você era quem lá em Não, Oeiras? eu não cheguei, eu não passei por essa fase. Você já estava revolucionário, saiu, já... Meu pai era Vicente de Odete, né? Mas eu não chegou a O seu pai como era o nome do seu pai? Não teve Dídimo de Vicente. porque eu Dídimo saí lá de com 3 Vicente. anos de idade. Dídimo de Vicente da Odete. Não tem. E aí, Mas Antes da conversão